tudo de bom, uma vez! Hallo, meine Lieben, hier bin ich, Matheus Schaff. Hoje nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre cultura alemã. Vamos entender esse povo que é tão admirado, né, por diversas pessoas ao redor do mundo. Vamos entender um pouco o que torna o alemão, né, esse povo alemão tão especial. Vamos lá? Roda a vinheta aí! Meus queridos, não tem como a gente não falar sobre alemão e não mencionar a pontualidade desse povo. Ser pontual, uma das características mais fortes do povo alemão. Eles têm até um ditado para isso. Significa, o que é esse ditado, né? 5 Minuten vor der Zeit ist des Deutschen Pünktlichkeit. O que significa isso? 5 minutos antes do tempo, 5 minutos antes da hora marcada, por dizer assim, é a pontualidade do alemão. Ou seja, eles têm uma questão muito forte, eles têm uma questão muito precisa em relação ao horário. Quando algo é marcado realmente, né, às 8 horas, os alemães eles sempre comparecem pelo menos 5 minutos de antecedência. Bem ao contrário aqui de nós brasileiros, né, que às vezes a gente marca uma coisa, a festa é às 8 horas, a gente chega às 8h30, 9 horas. Então isso é uma coisa que os alemães eles prezam muito, a pontualidade. Tem uma questão bem interessante quando a gente está, por exemplo, né, quando a gente vai pegar um trem. Às vezes está lá sempre escrito, né, o horário que o trem vai sair. Está lá escrito 12h53. O trem acaba partindo às 12h53. Para quem já teve lá, já teve esse contato, existe uma trava na porta. Ou seja, quando, né, deu o horário ali 12h53, o maquinista começou a andar com o trem, ele vai trancar as portas e pode vir correndo, pode pedir, chamar. E é muito raro os casos em que o maquinista vai parar o trem inteiro e vai liberar a porta para vocês entrarem. Então, muito cuidado com essa questão da pontualidade na Alemanha. Quando que pode acontecer alguma coisa? Quando tem algum imprevisto. Relação, né? Por exemplo, deu uma nevasca lá, teve queda da fiação lá dos trens, que o trem vai acabar se atrasando. Isso pode acontecer, mas são casos raros, né? No caso daí seria por questões realmente naturais. E a gente tem que sempre prestar atenção, principalmente quando a gente tem algum horário marcado, por exemplo, para uma entrevista, ou a gente vai para alguma reunião, por exemplo. Cuidem muito com essa questão da pontualidade. Não é bem visto, principalmente, né, nós brasileiros ou até de outros povos, se a gente chegar numa reunião já atrasado. O alemão não vê isso como uma coisa muito legal. Bastante cuidado, preze muito pelo horário. Muito importante para quem quiser se adaptar à cultura alemã. Além disso, alemão é um povo que segue muito as regras. Esse daí seria um segundo ponto em relação a gente conseguir compreender o que é esse povo alemão, o que é essa cultura deles. O alemão, eles seguem as regras, eles não gostam de infringir elas, eles veem isso como algo errado. Eles não têm assim, a gente, né, brasileiro, né, gosta às vezes de fazer uma gambiarra aqui, sempre dá o nosso jeitinho brasileiro, coisa que o alemão já não faz. É muito difícil a gente ver um alemão tentando burlar lá o sistema deles, tentando fazer alguma coisa que não é correta. Ou seja, eles têm esse sentimento de que as regras são feitas, elas existem realmente para serem seguidas e não para serem quebradas. Se a gente for pensar em situações, o que pode acontecer, né? O que são infringir regras na Alemanha? Jogar lixo no chão. Um policial, se te ver, ele pode te multar por isso, né? Jogar uma xepa de cigarro no chão também pode ser, né? Se o policial não tiver num bom dia, principalmente, ele pode acabar te multando. Acima de tudo, pedestres. Se o sinal está vermelho para pedestres e um policial acaba te pegando, ele vai te multar por causa disso também. Você está infringindo as regras. E isso, né, é algo que é inaceitável pelos alemães. Então, muito cuidado. A gente tem um país que ele é tão organizado, eles veem isso como um benefício para eles. Seguir as regras é o que mantém o funcionamento bom do país. Então, é muito importante, né, nós como estrangeiros, nós brasileiros, a gente também se adaptar a isso, a gente também se adaptar a essas regras. Outras coisas que os alemães fazem, eles têm muito cuidado em relação ao meio ambiente, ao cuidado com o lixo. Eles já fazem a separação do lixo, eles mesmos já em casa, nos tonéis, tudo bem certinho. A gente aqui tem muito, às vezes, né, pega sacolinha de lixo, né, coloca lixo orgânico, coloca plástico, coloca vidro, coloca tudo, até entulho, né, tem gente que coloca lá, faz uma obra, joga tudo dentro do latão de lixo. Isso não é uma coisa que a gente vai encontrar na Alemanha, né, principalmente do povo alemão em si. Uma outra questão em relação à regra, por exemplo, no domingo. Domingo é considerado um dia sagrado para o povo alemão.
Então a gente não ouve muito barulho, né? Não tem o funkzeira tocando no vizinho do lado, todo mundo berrando. Domingo é um dia sagrado, o pessoal fica mais tranquilo em casa, tenta controlar em relação ao nível de barulho, né? Se o pessoal está escutando música tranquilo e tal, né? Pode fazer isso, mas é um dia que o alemão reserva para si, para sua família, eles acabam se mantendo mais tranquilos. Agora, no terceiro ponto, né? A gente não tem como não mencionar que o alemão ele é muito de seguir protocolo. Tudo é documentado, tudo é escrito, tudo é muito certo, tudo é muito determinado. Para vocês terem uma ideia, existe até regra de como se comportar, seja no dia a dia, seja no trabalho. Um trecho que eu posso até dar para vocês, né? Tem lá descrito no livro, no alemão, faz parte até do Duden, né? Que é a nossa referência da gramática alemã, de como se comportar no alemão. Eles falam, você chegou agora, você é novo no trabalho, acabou de chegar, você não conhece aquela pessoa. Está descrito lá no livro, tá? Prestem bem atenção. O que está descrito lá? Vocês olham primeiramente para a pessoa, né? Mantenham um contato primeiramente só no olhar. Se dirija à pessoa de forma educada e com uma postura e chegue e pergunte para ela, né? Cumprimente, né? Guten Tag, wie heißen Sie? É exatamente isso que o alemão faz, né? Que está descrito lá nesses protocolos. Então eles são muito regrados. Existem regras, por exemplo, para instalações elétricas, né? Para as tubulações, para a questão de tudo que é feito no asfalto, né? Eles têm normas, é tudo bem normatizado de como que deve ser feito cada procedimento. Tanto que se a gente for pensar na questão da educação na Alemanha, o alemão ele recebe uma educação bem mais rígida, no sentido que quando a pessoa vai ser um mecânico, por exemplo, ele realmente é instruído tanto na prática quanto na teoria. Os livros realmente descrevem como se fosse até um trecho de uma faculdade de engenharia. Então isso é uma coisa que o alemão gosta de fazer, né? Eles têm protocolos, eles têm tudo muito detalhado, muito certinho. Se a gente for pensar, por exemplo, né, quando a gente vai comprar um bilhete, né, uma passagem de trem lá na Alemanha, a gente já vê, né, aquelas máquinas, tudo cheio de instrução, tudo bem detalhado do que pode ser feito, pode ser pago com cartão, com moeda, com dinheiro, com tudo, qualquer coisa, tudo bem instruído. E a Alemanha também tem muita placa. É uma coisa que a gente percebe lá, muita placa, muita sinalização, tem muita coisa, é tudo bem descrito, bem normatizado. Se a gente for pensar, aqui no Brasil a gente até tem, né, a BNT, por exemplo, né, que segue, que a gente tem as regras, tá, que é tudo padronizado também, mas na Alemanha ela é muito mais intensa, lá é feito pela DIN, D-I-N, que seria, né, das Deutsche Institut für Normung, que é uma coisa que os alemães prezam muito, eles seguem muito essas normas em tudo que eles fazem. Então, né, fica a dica aí, a gente tem que se adaptar a essa coisa. Do brasileiro, a gente tem esse costume, né, de fazer nossas gambiarras, nossos jeitos aqui, de fazer as coisas meio mal feitas. O alemão já gosta de seguir protocolo, de seguir normas. Uma outra coisa que é bem interessante do povo alemão, eles têm orgulho daquilo que é alemão. Eles têm orgulho dos carros deles. Por exemplo, eles não aceitam muito, por que eu preciso dirigir, né, um Mazda, um Toyota, alguma coisa, se eu posso dirigir um Volkswagen, certo? Ou um Opel. Então eles têm muito orgulho do produto que é alemão, aquilo que é produzido na Alemanha. Tanto que se a gente for pensar na questão de alimentos, de produtos em geral, os alemães eles gostam de colocar um selo, está estampado ali, né, que o produto vem da Alemanha. Eles têm orgulho, eles até mencionam várias vezes o estado ou até mesmo a cidade de onde que é produzido aquilo. E o pessoal em si, o próprio alemão, ele preza por aquilo, ele prefere o produto nacional, o produto regional dele, eles incentivam também a compra de produtores locais, sempre eles mantêm esse orgulho deles, essa paixão pela própria cultura, pelo que é produzido na Alemanha. Um caso muito interessante que aconteceu na Alemanha, né, para demonstrar esse orgulho que eles têm ali pela produção local, pelo comércio local deles, foi o que aconteceu numa cidade. O Walmart, por exemplo, ele se instalou lá nessa cidade. O pessoal viu que o comércio local acabou sendo prejudicado, ou seja, uma loja de ferramentas que era, né, de uma própria loja ali local alemã, ela acabou sendo fechada, né, por falta de compra, porque as pessoas obviamente, né, prefeririam ir no Walmart para fazer as compras pelo preço ser mais acessível. O mercado começou a fechar, ou seja, o comércio local começou a fechar nessa cidade pelo Walmart. O que aconteceu? Eles entenderam, né, se ligaram da situação, viram que aquilo ali estava sendo na verdade prejudicial
para a própria cidade e resolveram fazer o quê? Eles boicotaram simplesmente o Walmart, né? A população daquela região parou de comprar lá simplesmente a fim de que eles conseguissem, né, retomar aquele comércio local, porque não era justo, né, ter tanto acesso, uma loja, uma empresa tão grande, uma franquia tão grande, dominar o comércio dali e prejudicar todo o pessoal daquela região. Então foi isso que os alemães fizeram, né? Eles acabaram boicotando ali o Walmart, que acabou fechando, e acabaram retomando daí, consequentemente, o comércio local. Muito interessante, né, esse valor que o alemão dá ali pelo produto deles, pela própria, esse sentimento até de conjunto, de comunidade, de vivência em conjunto, né, de cada um se ajudar também e de prosperarem juntos. Bem interessante esse fato, que mostra que os alemães realmente, né, eles têm orgulho daquilo que eles fazem, eles gostam do que eles produzem, eles têm orgulho e paixão por tudo isso, né, que é alemão. E obviamente a gente não poderia deixar de falar, né, desse orgulho, dessa paixão do alemão pelos produtos dele, sem falar na cerveja. A cerveja, ela é muito regional, até mesmo cada cidade tem sua própria cervejaria, e o alemão ele tem muito orgulho dessa sua própria cerveja, né, de ter acesso a esse gosto local, a esse sabor local, o sabor da região. Tanto que existem diversas, né, milhares de cervejarias espalhadas pela Alemanha inteira. E o que eles dizem? Eles dizem que o que dá o sabor dela realmente é a água. Por isso que é tão importante para o pessoal daquela região beber a cerveja, né? Porque a água daquela região, de onde eles moram, ela que dá a característica essencial da cerveja. Então o alemão ele já tem tanto orgulho disso, tanto que lá em 1516 foi determinado, né, que a Reinheitsgebot, que é a lei de pureza alemã, tanto que tem diversas cervejarias aqui do Brasil, né, principalmente aqui de Santa Catarina, que seguem essa lei, o que mostra o amor que eles têm por esse produto, pela cerveja deles. Existia tempos atrás até, era proibido que entrasse Alemanha de outros países, que entrasse cerveja, né, de outros países na Alemanha. Por quê? Porque a maioria delas não seguia a lei da pureza. Depois do tempo, quando começou ali a questão da União Europeia, de eles abrirem as fronteiras, que a Alemanha daí mais abriu as portas daí para que outras cervejas entrassem. Mas até então eles tinham muito orgulho, eles preservavam esse símbolo cultural que é a cerveja, que é tão importante, que a gente vê tanto, né, na Oktoberfest, que está tão presente na cultura alemã. Cerveja, uma coisa muito importante, realmente faz parte da cultura alemã, e eles prezam, eles dão muito valor para a sua cerveja regional. Obviamente tem muito mais coisas que a gente poderia falar sobre a Alemanha. Isso aqui são só alguns detalhes, né? Apenas alguns inícios para vocês poderem descobrir mais sobre a Alemanha, para vocês poderem entender mais sobre a cultura alemã. Acompanhem os vídeos aqui no canal, fiquem por dentro das informações, me sigam lá nas redes sociais também, que sempre tem material novo, sempre tem curiosidade, tudo ao redor da Alemanha, cultura alemã, sobre língua alemã, sobre curiosidades, sobre tudo que está envolto, né, nessa cultura tão especial e tão atraente para diversas pessoas ao redor do mundo. Um grande abraço, vielen Dank und tschüss!